Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao canal 8 Esportes, aqui no canal 8 da NET Campinas, nesta terça-feira. Ontem nós voltamos às atividades, né? Ontem com Alex Oliveira e hoje recebendo o nosso parceiro também, comentarista, do narrador dos bons, Maurício Camargo, está aqui com a gente hoje. Boa noite, Maurício. Boa noite, Guina. Boa noite, meu caro Jacozinho. Prazer estar com vocês nesse início de temporada 2020. Um ótimo ano a você, hein? A vocês também, a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo nessa terça-feira. Esperamos que seja um grande ano, né, para o nosso futebol da nossa região aqui de Campinas, para os times de Campinas, e que os erros da temporada 2019 não se repitam, principalmente. Aliás, se repetirem metade, já estão lascados. Boa noite, Maurício. Boa noite, Guina. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Guina. Feliz 2020, meu pra amigo. Nós. Prazer mais uma vez estar com você aqui. O cara tem uma voz aqui que dá até vergonha, né? Deixa eu dar uma treinada aqui, porque... Vai esquentando, vai aquecendo a voz. Vai aquecendo. Fica até feio, né, cara? Mas prazer, Maurício, estar com você mais uma vez. Foi o que você falou, Guina. Se conseguirem fazer a metade, já... Hein, Maurício? Porque foi brabo o negócio, foi, né? Foi feia a coisa. Foi bem deprimente aí, principalmente o fim da Série B, né? Vamos ver se 2020 aí, Guarani e Ponte, tenha dias melhores, porque o ano passado realmente foi, para nós que vinha cobrindo ali os jogos, foi deplorável. Maurício, você vem fazendo a copinha e essa Ponte Preta, surpresa pelo que fez o ano passado, saindo na primeira fase. E seguindo bem esse ano, está dentro daquilo que se esperava da Ponte, tem um time bom para a sequência. Como é que está essa Ponte Preta na Copinha? Bem, a Ponte surpreendeu, não exatamente na primeira fase, mas surpreendeu ter eliminado o Santos, né, então, na segunda fase, muito embora tenha tido um jogo bastante difícil, bastante equilibrado, campo pesado, que dificultou as ações das duas equipes, conseguiu ganhar nos pênaltis numa grande atuação do goleiro Caio, que defendeu 3 penalidades máximas a favor da Associação Atlética Ponte Preta, e a Ponte mostrando, aliás, isso foi uma proposta da nova diretoria, do presidente Sebastião Arcanjo, quando assumiu, já no final da temporada passada, que a Ponte queria resgatar a tradição da sua base. Já começou fazendo isso na Copa São Paulo. É bem verdade, Guina, Jacozinho, meus amigos, que a Copa São Paulo é um torneio que dá muita visibilidade para todos os jogadores, para aqueles que ganham a competição. Mas o objetivo principal é a revelação dos atletas. Claro. É mostrar, é formar talentos. Então, não é importante chegar lá e ganhar o título. A Ponte já tem 2 títulos dessa competição, sim, na sua galeria, mas se conseguir, ótimo, mas se não conseguir, já está formando novos atletas, já tem gente que está disputando esta Copa São Paulo no plantel da Ponte e que o Gilson Kleina está de olho, tem gente que vai subir, que vai treinar com os profissionais, como aconteceu, aliás, na temporada do ano passado, o Jacozinho sabe disso, foi o caso do Camilo, por exemplo, atleta que já subiu. Tem um zagueiro que agora me falha o nome, mas que jogou a última partida contra o Brasil de Pelotas, que também veio da base, que veio da Copa São Paulo na temporada passada. O Caio, que eu disse, o goleiro, ele vai ser o 4º goleiro, a exemplo do Guilherme, que já subiu do ano passado, que disputou a Copa do ano passado. Mas está revelando de goleiro a Ponte, não? Pois é. Tem o Ivan, que hoje está na seleção. Coisa, né? Não? O Igor, que é o primeiro reserva, não é cria da Ponte, mas que joga muito bem. Joga mais que o Ivan. Pois é, é um grande goleiro. Coisa, rapaz. O Guilherme hoje é o 3º goleiro, é cria da Ponte, e esse Camilo, que está disputando a Copinha, hoje é o 4º goleiro. Mas a Ponte sempre teve, né? Essa questão de goleiro, né? Maurício, eu acho que a Ponte 4 sempre... assim? Seguido? De mesmo nível, talvez um até melhor que o outro? O problema é a sequência que está sendo, né? Problema não, né? Vamos colocar... Solução. A solução, né? Porque... o Ivan aí, se fizer um sub-23 aí da seleção aí no campeonato que vai ter agora à frente, se for, de repente o Brasil se for campeão, valoriza mais o jogador da Ponte. Né? Exatamente, agora está disputando o pré-olímpico, né? Pré-olímpico agora. Então, assim, mas a Ponte sempre teve essa... Mas não nessa sequência, né, Guina? Não. Nessa Inclusive, a Ponte teve um problema com um jogador, com um goleiro, grandão, tinha 17 anos. Quase 2 metros. Atravessava a bola de um lado para o outro, que deu aquele rolo, que foi para São Paulo, já foi, novo. Foi. Né, que inclusive revolucionou. Também, eu vou falar uma coisa, nunca mais viu, hein?
Então, rapaz... Sumiu. Verdade. Sumiu. Né? Teve pela seleção de base aí, depois Sumiu. que foi pro São Paulo. Ele está na Europa. Então. São Paulo foi para a Europa. Então, porque era um jogador também promissor e era um goleiro. Né? Acabou dando uma confusão com o São Paulo. Sim. Ele saiu meio que pela porta de trás para o São Paulo. Mas, enfim, então só seguindo essa linha de raciocínio, a Ponte está fazendo uma boa campanha na Copa São Paulo, já puxando. Veja como as coisas elas se invertem. O Guarani, que o ano passado chegou até a semifinal, foi eliminado pelo São Paulo, que foi o campeão da competição. Nesse ano, o Guarani não passou da primeira fase. Mas, Maurício, uma coisa que acontece muito na Taça São Paulo, que a gente tem que tomar cuidado, Maurício, é assim, principalmente... em qual grupo você caiu. Sim. Isso é um problema hoje sério, né? É muito importante. É muito importante porque o nível, às vezes, igual, eu vi, por exemplo, o time do Sertãozinho jogou contra o Palmeiras. Time. Cara, um baita do time. Tomou 3, você não fala que era os 3. Não. Então, assim, de repente, se tivesse caído numa situação de estar com a Ponte, no grupo da Ponte, ou então, o que direciona muito... é o grupo que você é a questão, principalmente o primeiro grupo. Concordo com você. O que sai, os 4 primeiros, né, a sua primeira chave, que é a chave classificatória, que depois vem os mata-mata. E o mata-mata, né, aí fica aquela coisa, você faz um jogo, de repente, você está num dia ruim, né, você pega, de repente, um time certinho, como saiu o Fluminense agora. Isso. Né, como saiu o Ituano. O próprio Santos saiu para a Ponte. Chovendo muito, de repente o time do Santos é um time que de repente... toca mais esse a bola, é um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração nessa Copa São Paulo. Essa época do ano, mês de janeiro, chove demais. Mas não tem jeito. E o que a gente viu de campos em condições terríveis, verdade, por conta da chuva, realmente prejudica. E se uma equipe é mais técnica do que a certeza. outra, pode ser prejudicada pelo fator campo. Tem esse problema, né, tem esse Maurício? problema, não tem outra chance. Não tem outra chance. Né? Não tem como. E pênalti a gente fala que é loteria, que é uma coisa que eu acho que é competência. Eu também não vou por esse lado. Mas, também não vou. Né? É um momento ali que às vezes, de repente, igual, tem uma outra situação que conta muito nessa da São Paulo, a parte física. Sim, claro. Você vai na disputa de pênalti com seu time, de repente, fisicamente pior do que o outro, né? Aquilo ali a gente sabe que a perna pesa. Isso aí faz uma diferença. Então, assim, a Taça São Paulo, às vezes, como você falou, e quem do Guarani que teve na Taça São Paulo jogou no profissional o ano passado? O Davó, que hoje está no Corinthians, né? Inclusive na excursão pelos Estados Unidos, foi a grande revelação do Guarani na Copa São Paulo, ele, Mateuzinho. O Davó foi aquele que mais teve nome na Copa São Paulo. Foi um destaque em algumas partidas do profissional do Guarani, não foi em todos, no final de campeonato também caiu. Até porque o time também, eu vou falar uma coisa, o time também não ajudou, né? Olha, o time não ajudou. Acho que nem o Messi, nos seus melhores dias, no auge, não conseguiria se destacar, porque olha, foi difícil. Não conseguiria mesmo. Foi difícil. E o Guarani remontou o seu time sub-20. Ontem nós... O Sérgio Baresi, inclusive, foi contratado no meio do ano, ele que estava fora do Brasil, foi contratado, dirigiu o time nessa Copa São Paulo, e eu ouvi uma entrevista dele logo após a eliminação, onde ele dizia o seguinte: olha, eu tive que procurar garimpar jogadores, formar um elenco completamente diferente para disputar o sub-20 do Campeonato Paulista, para disputar a Copa São Paulo. Agora o time vai ser desmontado novamente, ele mesmo tem contrato só até o final da Copa, né? Portanto, o contrato acabou, não sabe se fica ou se não fica, quer dizer, aí você tem que remontar tudo de novo. É difícil, né? Contratar outros profissionais, aí fica realmente mudar complicado. A mentalidade dos dirigentes e não mudar jogadores, como a maioria faz, mudar jogadores, mudar a comissão técnica. A mentalidade tem que ser mudada. E é um trabalho difícil. E é um trabalho de longo prazo, trabalho de garimpagem a longo prazo. Maurício. E outra coisa, sabe o que acontece? O time que você disputa o Paulista, às vezes não tem a mesma idade que disputa a Taça São Paulo. Tem os últimos anos. Os jogadores que estão ali despontando o profissional, que é o último ano, por exemplo, já não tem mais idade para Taça São Paulo. Porque é janeiro, né? Então, às vezes, você tem um time no Paulista que depois você já tem que começar. Aí você está na metade do Campeonato Paulista já tem que pensar e você na montagem a pensar num outro tipo de montagem para Taça São Paulo. Sim. Então, isso aí, às vezes, você tira. E outra, hoje você sabe, você tira 2, 3 jogadores que muda é a sua base, num time sub-20, já muda muito. Né? Então, isso aí é muito complicado. E dentro do trabalho que tem que ser feito hoje, de um retorno, né, que a gente sabe que tem que ser rápido, é muito complicado. E olha, Guina e amigos, eu quero fazer um destaque especial para algumas equipes aqui da nossa região
que eu vi jogando nessa copinha, 2 equipes já caíram fora. Uma é o Capivariano, fez uma grande campanha na primeira fase da copinha, foi eliminada pelo Desportivo Brasil, perdeu na... Que é uma outra potência, que né? é uma outra potência, é uma né? equipe que revela jogadores. O Desportivo segue na competição, eliminou o Capivariano. O Capivariano não pôde jogar na sua casa, porque o estádio está interditado, teve que jogar em Santa Bárbara do Oeste, mas o Capivariano fez uma boa campanha. Parabéns para o pessoal lá de Capivari. Outro time que se destacou foi o Jaguariúna, que fez uma campanha regular, é bem verdade, mas teve alguns jogadores que se destacaram, como o caso do Jonathan, camisa 11, quem teve a oportunidade de ver o Jaguariúna jogar, guarde esse nome, Jonathan, jogador que joga pela esquerda, é atacante. Esse atleta logo vai aparecer aí em grandes clubes do futebol brasileiro. Goleiro Francisco, também, logo estará em grandes clubes do futebol brasileiro. Chico. O famoso Chico. O famoso Chico. Logo vai aparecer, é um grande destaque. Também do Jaguariúna, tem potencial. Outro destaque aqui da nossa região, também nessa Copa São Paulo, o Itapirense. O Itapirense eliminou o Criciúma, segue para a próxima fase, fazendo também uma grande campanha o time de Itapira. Do Red Bull Brasil eu nem vou falar, porque a gente já sabe que é outro patamar. Né? É redundância, é brigar com um cachorro grande, e até, né? Maurício, até complementando o que você falou, principalmente do Jaguariúna, que eu acompanhei até de perto, lá com o treinador Rodrigo e com o Júnior lá, até parabéns, né? Porque eu sei a dificuldade que eles tiveram de montar. Sim. Eles pegaram o jogador assim, muito rápido, praticamente em 10 dias tiveram que montar um time para estar em São Paulo, né? Eu sei da dificuldade que teve o Rodrigo e o Júnior lá, e assim... E a Itapirense. A Itapirense sempre vem fazendo Taça São Paulo com time bons jogadores. Inclusive, geral, eu não sei esse ano passado se foram, porque eles foram seguidos 2 anos, né? Campeão da segunda onda da categoria Sub-20. Então, assim, é um clube que vem fazendo um trabalho muito bom na sua base ali no 17 e no Sub-20. Né? Ressaltando o que você falou, porque inclusive eu acompanhei o ano passado a Taça São Paulo lá em Itapira. Sempre fazem um trabalho muito bacana no Sub-20 ali. Então vejam que a nossa região sempre muito bem representada nas categorias de base. Sem dúvida nenhuma. Mudando um pouquinho, vamos falar um pouco sobre o time principal da Ponte. Ontem eu trouxe aqui as contratações e as dispensas do time da Ponte. Você que vive Ponte Preta e sabe das dificuldades financeiras da Ponte, como é que você está enxergando, como é que você está vendo esses primeiros momentos desse novo time da Ponte Preta sob o comando de Gilson Klein? Olha, alguns nomes destes que foram contratados, eles caíram no gosto da torcida, principalmente o Apodi, que é o mais conhecido deles, é aquele que vem mais recomendado, embora seja um jogador veterano, não é mais aquele ala, né, de tempos atrás, é um jogador que joga um pouquinho mais avançado, faz meio campo, faz a função de ponta. Mas esse aí caiu numa preocupação danada que ele está falando. É ala, faz a função de meia, faz a função de ponta. E de repente não faz nada. Nós já falamos ontem isso aqui. Ontem nós falávamos sobre isso. O Gilson Klein está com a pulga atrás da orelha. Onde usar Apodi? É o jogador mais Essa é a grande pergunta. Onde usar Apodi? Eu acredito, particularmente, que ele vai usar o Apodi no meio campo. Ele não vai arriscar colocar o Apodi na lateral. Creio que não. Ele vai dar um jeito de encaixar lá no meio, porque não tem mais o Cajá. E porque é uma dificuldade da Ponte há tempos de ter um meia, né? Exatamente. E a Ponte não tem esse jogador. Como vocês disseram, perdeu o Cajá, não contratou para essa posição ainda. Não tem um homem para a camisa 10. E talvez o Apodi possa dar conta do recado por ali. O João Paulo do Avaí poderia fazer essa função. O João Paulo é outro que pode se encaixar. Pode se encaixar nessa situação. Encaixar nesse setor. Mas uma coisa é vestir a camisa do Avaí, outra coisa é vestir a camisa da Ponte. É totalmente diferente. Eu acho que ele vai jogar mais pela beirada. Eu acho que vai João ser Paulo? O Apodi. Então, vai ser usado um pouquinho mais pela beirada. E aí o João Paulo um pouco mais centralizado. O João Paulo um pouco mais centralizado, né? Porque o Apodi é um cara muito voluntarioso, é um cara que, como tem característica de tecido lateral, é um jogador que compõe bem na marcação também e sai bem, chega na área, finaliza. É um jogador que tem já uma certa idade, mas é um jogador que fisicamente ele é muito bom. É um jogador que faz isso muito bem. Então, acho que, de repente, pode ser essa posição que a Ponte também teve dificuldade em achar o ano passado, né, Maurício? Esse jogador da beirada, né?
veio o Vico, depois veio o Dadá, veio um montão de jogador e ninguém deu certo. Veio um monte de... Nenhum dando certo. Então pode ser uma situação que o Kleina possa usar ele ali nessa posição. Agora, uma outra contratação que me agradou foi a do Kleber, zagueiro. Experiente, que também começou praticamente aqui na Ponte Preta, depois rodou Corinthians, Santos, futebol do exterior. Kleber Reis. Estava no Oeste. Clebão para os íntimos. Agora o Kleber volta para a Ponte Preta muito mais experiente. Havia uma especulação de que ele estava com problema no joelho. Sim. Ele disse em entrevista semana passada que não há nenhum problema. Fizeram todo tipo de exame. Que está tranquilo. E veio para ser o xerifão, para ser o novo Renan Fonseca, né? O Renan saiu, foi para o Oeste. E agora o Clebão vem para ser o xerife da zaga da Ponte, muito provavelmente para fazer dupla com o Henrique Trevisan, que nesse ano não deve mais jogar improvisado de lateral esquerdo, pelo menos é o que a gente espera, né? Ele ficou, é um dos poucos remanescentes. Só que o Gilson Kleina não vai... O experiente Alisson também, do Operário do Paraná, também, que despontou muito bem. Veio, Operário que terminou na quinta, sexta colocação no Campeonato que ninguém Brasileiro esperava, da Série B. E o Alisson se destacou como um zagueiro titular desse time do Operário. Exatamente. Pode vir também assumir. Pode vir também, mas aí que está a história. Se o Trevisan ficou com o status de... Para quem dispensou Reginaldo, para quem dispensou o Renan Fonseca, na teoria, se o Gilson Kleina assinou embaixo, é porque ele ficou para ser titular. Mas, de repente, Maurício, não foi, de repente, alguma situação extracampo que facilitou com que ele ficasse? E, por exemplo, o Renan Fonseca, que foi o capitão da Ponte, era um jogador que, até para a torcida, é um jogador... Foi muito bem na Série B, que é um jogador que, para mim, deveria ter ficado, né, ao meu ver, que, de repente, ele e o Kleber fariam uma defesa super experiente. Boa, experiente, bom na bola aérea, um jogador realmente que foi titular absoluto na Ponte ali durante todo o campeonato. Se de repente o Renan não ficou mais por causa... O Trevisan não ficou mais porque o Trevisan às vezes não jogava, né? Às vezes era o reserva. Era o reserva. Ficou muito tempo na reserva. E por que não ficar um titular absoluto e ficar um reserva? É aí que não é um ponto de interrogação. Tem também o Wellington Cardoso do CRB, que nós estamos esquecendo esse jogador, que é bom jogador. Vem também para ser titular. Ou seja, opções, a briga vai ser grande. Opções existem. Mas mesmo que a gente fala casinha ali, parece que foi bem escolhido os nomes. Foram. Agora, tem o maior problema da Ponte também, um outro problema, que são as laterais. Né? Principalmente a esquerda. Principalmente a esquerda. Porque a direita, nós temos o Matheus Alexandre, que ficou. Né? O Corinthians reemprestou para a Ponte. Então a Ponte tem 2 homens para a direita, mas ela tem só um para a esquerda. E o Guilherme Lazzaroni, do Sport, que veio para a esquerda. Isso. Mas está faltando um. E o Trevisan, mas aí eu acho que entra o improviso do Trevisan. Onde cai já o Trevisan, né? Já fica como uma opção. Então, eu não sei se ele não vai botar o Apodi ali, porque ele veio como lateral, o Apodi, não sei. Aí eu acho que na lateral o Apodi não joga, não. Eu também não acredito, porque ele não tem mais gás para isso. Eu não acredito. Sei, um lateral mais segurando um pouco mais. Aí você pode ter um volante que segura mais então, aqui. E aí você dá liberdade para ele descer do jeito que ele gosta de fazer. É que é uma situação que não é utilizado muito hoje, os 3 zagueiros, né? Sim. Você tendo, de repente... Mas, de repente, com esse excesso de zagueiros que a Ponte trouxe bastante, né? Como diz o Coisa, trouxe de balde. De balde. Porque... Cá para nós, né? O nosso amigo Kleina gosta da casinha fechadinha. Sim, bem fechado o resto, né? Bem então, fechado ele pode estar mudando a sistemática da Ponte jogar. Vamos à primeira parada aqui do canal 8 Esportes. Logo após as mensagens comerciais, estaremos de volta. É rapidinho, não sai daí.